que acompanham pela rádio. Com esta cerimônia, abrimos oficialmente a Semana Santa em nossa paróquia, lembrando da importância desta semana chamada Semana Maior, Magna, para o cristianismo, porque nela resumimos o mistério e a celebração deste grande mistério chamado Mistério Pascal, que compreende a paixão, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, razão pela qual a nossa fé nos trouxe a essa igreja. Se Cristo não ressuscitou, nossa fé seria vã, diz o apóstolo Paulo. Hoje estamos aqui lembrando aquela cena bonita quando Jesus foi recebido na cidade de Jerusalém com os ramos colocados na estrada, nas ruas estreitas daquela cidade antiga de Jerusalém. Colocavam mantos, capas, tapetes, apanhavam ramos, flores para colocar quando Jesus passava. Esta chegada triunfal, parecida com uma parousia de um imperador. Esse termo parousia que nós católicos usamos para falar da segunda vinda de Cristo, no final dos tempos, é um termo que já era usado pelos romanos e por muitos outros povos para uma ocasião quando o imperador, ou o rei, o monarca, ou uma pessoa de alta habilidade no governo visitava uma cidade, visitava uma aldeia. Aquela chegada era triunfal e as pessoas saudavam assim pelas ruas aquela autoridade que chegava. Geralmente em carros portentosos, puxados por cavalos de guerra, cavalos enormes e todo aquele aparato militar. Por isso, Jesus manda trazer um jumentinho, pequeno, simples animal. Não é algo portentoso. O reinado dele já é mostrado ali a diferença. Chega de forma simples e humilde com seus discípulos, que na maioria eram de miraculados, pessoas que tinham alcançado curas, milagres, gente pobre, gente que vinha das periferias, que seguiam Jesus. E assim é que ele entra na cidade de Jerusalém, aclamado como rei. Caríssimos irmãos, é óbvio que este movimento todo e esta população praticamente em grande massa assusta os líderes, assusta os donos da religião e os donos do governo da época, que atrelados vão maquinando até que conseguem tirar Jesus de cena, porque há um incômodo deste homem que anuncia a justiça, que anuncia a igualdade, que conclama o povo, que mostra a esse povo que ele tem valor. Então os líderes religiosos começam a acusá-lo de blasfêmia e a inventar coisas para poder levar Jesus à morte, mas eles não tinham a capacidade de condenar Jesus. Um tribunal religioso não tinha, mas um tribunal civil sim, e cabe a Pilatos, em última instância, que representa o imperador ali naquela província, de tomar essa decisão. E ele, acuado pelo povo e pelas autoridades, vai fazendo aquele jogo, inclusive até lavar as próprias mãos, como um gesto de dizer: eu não tenho nada com isso, embora vendo que não havia culpa nenhum, mas prossegue, porque viam que o povo já estava sendo tomado por influência das autoridades. Uma das mensagens desta missa de hoje é o contraste da nossa sociedade.
é o contraste do coração humano, a capacidade de sermos bons e ao mesmo tempo de sermos maus, a tendência que temos para o bem e a tendência que também temos para o mal. A escolha é de cada um de nós. Vamos então manipulando as coisas e as pessoas, ou então nós vamos vivendo uma vida íntegra, de acordo com a vontade de Deus, sem manusear e sem ajeitar de acordo com o nosso orgulho. Resta saber se na minha vida e na sua, o que nós já fizemos e o que estamos fazendo. Há pureza nas nossas intenções, nos nossos relacionamentos, até eu diria na nossa religião, como que nós vivemos, que intenção colocamos em tudo que fazemos. Hoje somos nós aqui, e você acha que somos diferentes daquele povo que foi manipulado? Obviamente que não. Sem perceber, em muitas situações, muitas vezes somos manipulados, principalmente numa sociedade capitalista e consumista, onde as pessoas valem desde que elas sejam consumistas, desde que consumam alguma coisa. Se você compra, se você tem dinheiro, você existe. Se você não tem dinheiro e não compra nada, para uma sociedade capitalista, é a mesma coisa que você não existisse. A partir do momento que você tem R$1 no bolso, você existe, porque pelo menos isso você vai gastar. Esta é a sociedade que vivemos. Valoriza as pessoas enquanto consomem, enquanto compram, enquanto podem dar dinheiro para alguém em algum lugar. Essas forças que nós não percebemos, mas que manipulam não só a moda, o modismo, as coisas, que temos que ficar mudando e trocando a cada momento, são forças que no passado foram identificadas daqueles que levaram a mesma multidão que aclamou com hosanas a gritar aqui dentro da igreja: crucificam. Esse é o paradoxo do ser humano. E a escolha para onde vamos é de cada um de nós. A primeira leitura de hoje, quando o profeta Isaías nos anuncia, percebemos que ele fala de um homem chamado servo sofredor, que presta atenção como discípulo, que confia em Deus como seu auxiliador e não se deixa abater no ânimo, conserva o rosto impassível, mesmo sendo humilhado. Esta palavra mostra Jesus. É uma profecia com mais de 700 anos antes de Jesus vir. E ele profetiza o que vai acontecer. Cuspidas, açoites, deboches, e Jesus conserva o rosto impassível. Ele confia e sabe que tem que fazer a vontade de Deus. O que eu aprendo com isso e você? Muitas vezes na nossa vida somos provocados, provados, seja por dores físicas, psicológicas, problemas financeiros, problemas matrimoniais, problemas dentro da sociedade. Não importa de que ordem sejam os nossos desafios, precisamos manter o nosso rosto impassível, conservar a nossa dignidade, não nos vendermos e não rastejarmos também, porque nós temos dignidade. Altivez e humildade ao mesmo tempo. A autoridade discreta do pai, da mãe, do formador de opinião, daquele que pode ajudar o outro a caminhar para o bem. Conservar aqui esse rosto impassível não significa dureza de coração, muito pelo contrário. Um coração que ama é um coração forte, e a arma mais poderosa contra o mal, sem dúvida, é o amor. E é o amor que sustenta Jesus naquela hora. Como homem, como Deus, suportando aquela dor, o sofrimento, a cruz, a condenação, e ainda ser ridicularizado por essas criaturazinhas que somos nós, nos achando maiores que Deus,
e levando à condenação o próprio Filho de Deus. É muito sofrimento para o coração de Jesus. É muita humilhação. Um Deus que deixou as alturas para se encarnar, para vir aqui, ser gerado no ventre de uma mulher, para passar todas as situações que passamos, para resgatar por completo o homem. E a resposta é essa: porque estava atrapalhando o nosso orgulho, e fomos como uma massa moldada de qualquer maneira, gritando crucifico, a trocar por Barrabás, até o momento final da sua morte. Segunda leitura, o profeta, o apóstolo, aliás, São Paulo, escreve aos Filipenses, talvez uma das frases mais fortes da Semana Santa. Ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. Encontrado com aspecto humano, humilhou-se a si mesmo, fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Esvaziou-se a si mesmo. É um Deus que se esvazia, que se rebaixa. Não há sentimento de orgulho, apenas de amor. Se você guardar esta palavra para meditar o resto dessa semana, fará um grande bem a você e aos que estão por perto de você. Esvaziar-se a si mesmo não é fácil. Deveríamos repetir esta frase todos os dias: Senhor, me ajude a esvaziar de mim mesmo, do meu orgulho, da minha arrogância, da minha prepotência, da minha falta de paciência. Esvaziar-se é abrir o coração para que Deus possa agir em nós. Enquanto somos nós demais dentro de nós, não há espaço para ninguém, nem para o seu esposo, nem para a esposa, nem para filho, nem para irmão, nem para namorado, nem para ninguém, nem para amigo. A pessoa que não consegue se esvaziar de si mesma, ela é autônoma, ela se basta. Isso é perigoso, porque isso não nos salva. Nós não somos salvos sozinhos, nós somos salvos em comunidade. Nós somos salvos pelos méritos do sangue de Cristo, mas como igreja, é isso que nos ensina o apóstolo: obediente até a morte, e diante do nome de Jesus, todo joelho se dobra no céu e na terra. Ele é o que tem o poder. A manifestação do poder, não do poder da gente ter medo, não é isso não, mas é do poder do amor. Não existe poder maior do que o amor. O amor derruba todas as barreiras, desbanca todas as armas, porque o amor é o sentimento mais forte. O Evangelho de São João que nos ensina: Deus é o amor. Por isso o amor é tão forte, porque o amor é a manifestação da própria divindade, do próprio Deus. E o ágape, que é o amor da cruz, de dar a vida por alguém, é o supremo amor. E no Evangelho de hoje, a paixão de Cristo, quando Jesus é entregue para a condenação, muitas cenas fortes, meus irmãos. Aliás, na mensagem final do folheto, quando o Papa escreve sua mensagem para esta Semana Santa, ele diz e pede que cada um procure se identificar com um dos personagens da Semana Santa. Tem gente boa, tem gente ruim. Vamos ver com quem eu e você parecemos mais. Mas no final das contas, o que o Papa deseja é que nós nos assemelhemos a Cristo. Ele é a referência. Ele é o mestre. Muitos personagens vão povoar esta Semana Santa, mas no fim das contas, aquele que nos dá a referência primordial, primeira, é Jesus Cristo, o mestre de todos os mestres. Aqui algumas frases do texto da paixão. Muitas acusações contra Jesus, e Jesus não respondeu nada. O que dizer diante de tantas acusações ao longo da nossa vida, por momentos difíceis que passamos, eu e você? Tem situações que o silêncio fala muito mais alto do que a agressão verbal ou física. O
silêncio de recolhermos no coração a dor de uma ofensa, mas também de recolhermos no coração a capacidade de perdoar. A palavra dada não volta, e uma vez emitida alguma palavra que machuca, nunca mais nós restituímos. Não há mais como voltar. Por isso, muitas vezes deveríamos ter evitado e deveremos evitar alguma resposta diante de acusações infundadas, porque não se rebate uma mentira apenas com as palavras. Talvez o silêncio a rebata de forma melhor, porque haverá de calar no coração daquele acusador uma dor profunda de ter agido daquela forma. Não talvez naquele momento, mas no futuro. É um silêncio que dói. Quando Jesus não responde nada, porque eles estavam brincando, fazendo um circo, uma verdadeira brincadeira de crianças, uma acusação falsa, sabiam que tudo aquilo era uma montagem. Jesus não se associa a uma brincadeira, porque ele sabe da seriedade do que estava ocorrendo, e a sua vida estava em jogo. O silêncio de Jesus é um silêncio obsequioso, humilde, mas é um silêncio cortante e que doía o coração daqueles que tinham consciência. Depois, saiba que os sumos sacerdotes haviam entregado Jesus por inveja, porém os sumos sacerdotes instigaram a multidão. A inveja de alguns leva a instigar. Cuidado, meus irmãos. Uma inveja apenas sua pode levar você a instigar outras pessoas contra alguém. Tome muito cuidado quando alguém chega e fala mal de outro, ou pequenos comentários com a desculpa de não estar falando mal, de ser apenas um comentário. Todas essas camuflagens que usamos muitas vezes para tapear a nossa inveja ou o nosso orgulho. Não compactue, não aceite esse tipo de conversa, porque a inveja de um estará causando pecado seu também, ao insuflar o seu coração contra alguém. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Pode ser o contrário, não pode ser outra pessoa que venha, mas pode ser você ou eu mesmo, em muitas situações de querer nos prejudicar. E nós temos um jeito com as palavras. O que adianta criticar esse povo do passado que manipulou o povo, se nós também hoje, além de sermos manipulados por muitos, ainda também manipulamos a vontade? A esposa que dá uma ajeitada, o marido poder aceitar não sei o quê, o esposo que dá um filho, não sei quem, lá no emprego, todo esse jeitinho que se dá maliciosamente muitas vezes. Nós não estamos diferentes daqueles que também fizeram essas maquinações. O interessante é que para maquinar o mal, a pessoa às vezes passa a noite inteira acordada. Já viu isso? Já pensou nisso? Não dorme pensando como que vai vingar. Ah, ela me paga. Ah, ele vai vir. Eu vou pensar. E não dorme. E para fazer o bem, perdeu a noite? Ah, é difícil perder uma noite. Ai, eu quero tanto fazer o bem. Deixa eu ver que bem que eu vou fazer logo cedo. Olha que está difícil de alguém perder o sono. O que Jesus diz a respeito disso? Os filhos das trevas são mais espertos que os filhos da luz. Ou seja, têm mais artimanha, maquinam mais. Para fazer o mal, a pessoa põe a cabeça dela para funcionar rapidamente. Mas para fazer o bem, somos lentos, uma letargia, uma dificuldade. Vamos falar, eu vou ver. Mas bastou uma fofoquinha quentinha ali da hora, nossa, o olho já brilha, é verdade, aonde eu quero. Cuidado, meus irmãos. A nossa religião, nós podemos estar depondo contra. Nós precisamos fazer umas revisões da nossa postura, porque nós mostramos o que somos e o que temos no nosso coração pelas nossas atitudes. A fé que eu tenho e o tipo de pessoa que eu tenho, eu manifesto e não tenho outra forma. Terminando, deram a Jesus um ajudante chamado Simão de Cirene, que nós conhecemos como Cirineu.
também nós, Deus pede muitas vezes. Talvez a você já foi pedido: ajude fulano a carregar essa cruz, ajude essa pessoa que está na cama, que está doente. Vou precisar de você um tempo aqui, vou precisar de você. Deus não fala diretamente, mas você sabe que pode já ter ocorrido na sua vida, pode nesse momento você estar auxiliando alguém, carregando a sua cruz, ajudando alguém a ser orientado. Cada um saberá dizer: somos sirineus. Essa é a beleza da caminhada cristã, apoiarmos uns aos outros. É uma procissão a nossa vida, igual essa que fizemos agora. Só que nessa procissão da vida, tem uns que empurram os outros, derrubam os outros, dão rasteira nos outros. Mas tem muitos que dão a mão, levantam, apoiam, dão alimento, são companheiros, dividem o pão. Quem eu sou e como eu sou na procissão da vida? Sou um sirineu. Que Deus nos abençoe neste dia que mistura a beleza e a alegria do triunfo de Jesus, mas também com a derrota e a fraqueza do ser humano que o entrega à cruz. Jesus nos visita nesta Semana Santa, mas Ele quer sobretudo visitar o seu coração. Abra espaço, esvazie um pouco aí o seu coração e deixe Deus trazer a paz a você e a sua casa também. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre.